Olá, hoje nós vamos conversar sobre a situação de Lula e os desafios para 2023. Mas antes, eu peço que você vá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e receba sempre as notificações de novos vídeos durante a semana. Bem, é claro, para quem acompanha a situação política brasileira, que só há um candidato no espectro da esquerda que pode ganhar a eleição no ano que vem. É Lula. Duas vezes presidente da República, fez duas vezes a presidenta Dilma Rousseff como sua sucessora, em 2010, depois em 2014. Todo o processo de perseguição, da prisão e, finalmente, agora novamente favorito numa eleição presidencial. Mas quais são os desafios para 2023? Primeiro, uma situação bem diferente de 2003, e começa pela situação política, pela situação democrática. Se você lembra bem, em 2003 não havia nenhuma dúvida sobre a situação democrática. Nós vimos de uma série de eleições, 1989, 94 e 98, e íamos para a eleição de 2002. Pela primeira vez, Lula chegaria ao poder depois de duas vitórias do PSDB em 94 e 98. Mas não havia nenhuma dúvida. Era só saber se Lula ganharia a eleição, e como o governo Fernando Henrique chegou desgastado em 2002, Lula era o favorito, quase ganhou no primeiro turno, terminou confirmando com uma boa vantagem, mais ou menos na faixa de 60 a 40, contra José Serra em 2002, e foi o presidente a partir de 2003. Não havia dúvida democrática. Havia, sim, uma situação difícil socialmente. O Brasil vinha de buscar recursos no Fundo Monetário Internacional, de um programa duro de austeridade fiscal, havia problemas sociais graves e problemas econômicos, entre eles, efetivamente, essa austeridade, o processo recessivo, o racionamento de energia ali em 2001, que travou a possibilidade de retomada da economia brasileira ali depois de 2000, havia problemas sérios, sociais e econômicos, e a dúvida sobre como o PT e Lula se comportariam, se seriam um bom governo ou não a partir de 2003. A situação de hoje é muito diferente. Há um déficit democrático no Brasil, há a ascensão da extrema-direita no lugar da chamada direita liberal. Essa extrema-direita assumiu o poder a partir de um processo que começou no golpe de Estado em 2016, que foi um golpe parlamentar com apoio da mídia, da elite brasileira e do Poder Judiciário, e se concretizou com a eleição de Bolsonaro em 2018, quando Lula foi impedido de ser candidato. Portanto, a extrema-direita substitui, dentro do chamado espectro conservador, a chamada direita liberal como polo mais firme. Então, portanto, as condições democráticas são muito mais fracas do que em 2002. Lula terá que lutar, assim como a sociedade brasileira, para que tenha eleições. Há um presidente da República que o tempo inteiro lança ameaças sobre o processo eleitoral, há toda uma articulação que a gente acompanha no dia a dia e que nos deixa preocupados. Hoje não há ninguém, não há um comentarista político, não há um político, não há um cientista social que possa dizer qual a situação do Brasil daqui a um ano. Ninguém sabe, ninguém sabe. Isso é muito diferente do processo de 2002. Então a primeira coisa é que será preciso garantir eleições e nas condições normais de temperatura e pressão. Não eleições que sejam atacadas o tempo inteiro e que haja dúvida sobre o resultado, porque um dos lados vai dizer que foi fraudada. Esse é um perigo eminente, que é o perigo democrático. O Brasil não vive um processo normal como vivia nesse campo em 2002. E segundo, eu diria que as condições de governo agora são piores. Mesmo tendo uma situação econômica e social difícil ali, 2002 para 2003, a situação agora é pior. Primeiro porque a evolução que o Brasil teve, e eu diria que o processo democrático brasileiro de 89 para cá, né, foi um processo com muitos percalços, mas que o Brasil foi se desenvolvendo. Na área da educação, o Brasil conseguiu colocar as crianças na escola. Se houve qualidade ou não é outra história, mas o Brasil conseguiu colocar as crianças na escola. Começaram uma série de políticas sociais, o próprio Sistema Único de Saúde passa a existir com a Constituição de 88, e efetivamente todo esse processo foi aprofundado nos governos do PT. Houve um investimento forte na área social, houve um investimento na geração de empregos, na melhoria da economia, com
um processo que há críticas, é verdade, há críticas sobre o aprofundamento dele, sobre o fato de não ter feito a disputa política, não ter feito a disputa ideológica dentro da sociedade, mas houve um aprofundamento, uma melhoria das condições da população brasileira. Essa melhoria toda já foi embora. Foi ali a partir do governo Temer, do processo de austeridade, eu diria até que do erro no segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff de estabelecer Joaquim Levy como ministro da Fazenda e implantar uma política de austeridade econômica que deu errado, desmobilizou a base e facilitou o golpe de 2016, mas as condições econômicas foram se deteriorando. E agora, Lula pega uma situação em que o emprego é muito pior com a reforma trabalhista. Foram dilapidando a CLT, a consolidação das leis do trabalho, a reforma da Previdência, cria a perspectiva de uma geração de idosos sem previdência social ou com recursos, com vencimentos muito baixos na Previdência Social, cria dificuldades para quem entra no mercado de trabalho. Então temos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos. Vamos tentar explicar um pouquinho o que é o teto de gastos. Se você se colocou o seguinte, o Brasil não é um país que tenha chegado no primeiro mundo, que tenha resolvido os problemas de sua população. O que se estabeleceu a partir ali de 2016, 2017? É que durante 20 anos o governo não pode gastar mais do que a simples reposição da inflação. Não importa, a população vai continuar subindo. A população brasileira cresce num ritmo mais devagar do que crescia nos anos 70, 80, 90, mas cresce. Agora mesmo o IBGE deu aí um crescimento de pouco mais de 1 milhão de brasileiros de um ano para o outro. A população brasileira cresce. E se o governo só pode reajustar os seus gastos pela inflação, isso significa que você vai ter menos recursos para investimento público a cada ano, porque a população continua crescendo e vai crescer ainda durante 10 ou 15 anos, para depois se estabilizar. Esse é o processo brasileiro. Então, o teto de gastos é um desastre. É um desastre na perspectiva daqueles que precisam, que são os mais pobres da população. Então, você tem teto de gastos, autonomia do Banco Central. Isso quer dizer o seguinte, a população pode votar em Lula, mas quem vai ficar no Banco Central com a política monetária, com a política cambial, é Roberto Campos Neto, escolhido por Bolsonaro ainda durante um tempo, porque os mandatos não são coincidentes. Essa autonomia do Banco Central, a entrega do Banco Central, na verdade, à banca privada, tira a legitimidade daquele que foi eleito pela população, porque ele pode querer implementar uma política monetária diferente da que existe hoje e ele teria que alterar teto de gastos, é uma emenda constitucional. Tirar a autonomia do Banco Central, outra emenda constitucional. Ou seja, vai precisar de base dentro do Congresso. A esquerda nunca teve maioria no Congresso, muito menos os 308 votos necessários na Câmara dos Deputados para uma emenda constitucional. Precisa de alianças. Mas uma coisa é se você chegar com uma bancada de esquerda, uma bancada progressista maior, que pode não chegar à metade, mas maior, ou uma bancada como a de agora, que tem 120, 130 parlamentares em 513. Isso é muito pouco. Não dá para fazer o jogo. E nessa situação em que você tem efetivamente as áreas estratégicas também fora já do domínio do governo, a Petrobras de hoje não é a Petrobras da época do governo Lula e do governo Dilma. Ela está sendo dizimada aos poucos. Há uma discussão que foi aprovada na Câmara, mas precisa passar no Senado, que será terrível, ainda mais nessa crise que nós passamos de energia, que é a privatização da Eletrobras. A possibilidade de privatização dos Correios. O BNDES já foi esvaziado dos recursos que ele usava exatamente para implementar a melhoria e o investimento na indústria brasileira. Então, portanto, instrumentos que foram sendo tirados do governo nos últimos 5 anos. Então você chega ao poder, tendo que reverter uma crise econômica e social muito forte, mas sem os instrumentos. Por isso que é necessário que o que vai acontecer num eventual governo progressista em 2023 tem que ser trabalhado desde agora. Não é só votar para presidente. Os partidos precisam ter bancadas mais fortes na Câmara dos Deputados e no Senado. É preciso que a sociedade civil se organize e pressione por mudanças efetivas, porque senão a elite pode chegar ao seguinte ponto: bom, vai ser inevitável a vitória de Lula, mas eu mantenho aqui todo o domínio. Tenho domínio do Poder Judiciário, tendo domínio do Poder Legislativo, é uma situação em que você tem
uma administração cerceada por todos os lados. Vale lembrar que esses grupos têm o apoio da mídia hegemônica aqui no Brasil para defender todas essas posturas mais à direita. E o que é incrível é que esse trabalho é um trabalho que precisa vir da base, que precisa vir da sociedade civil, porque quando você acompanha pronunciamentos de membros das Forças Armadas, membros do Poder Judiciário, é uma cabeça absolutamente voltada para esse tipo de neoliberalismo. É impressionante, eu fico muito impressionado com declarações de Luiz Fux, de Cássio Nunes, de Luiz Roberto Barroso, que veem a economia como se fosse a economia neoliberal implantada pelos Estados Unidos e pela direita da União Europeia. Nem social-democracia eles chegam no máximo ali numa posição de admitir alguns avanços sociais pequenos, alguns avanços identitários, mas em termos de economia, aquela coisa, falam de austeridade fiscal, não é importante a austeridade fiscal, não tem ideia do que acontece hoje no Sudeste Asiático, não tem ideia por que a China, o Vietnã, a Coreia do Sul, Singapura, por que outros países do Sudeste Asiático têm um crescimento muito mais elevado do que tem acontecido no Ocidente, porque eles derrubaram esse tipo de visão. Países que têm a sua própria emissão de moeda têm autonomia. Claro que a autonomia ela é ditada pelo fato de você ter que ter reservas internacionais que banquem o desenvolvimento do país. O limite é o limite internacional. Mas o Brasil até tem, neste momento, acumulado nos governos anteriores do PT, boas reservas internacionais. Poderiam estar maiores, mas tem boas reservas internacionais. Mas este aqui é um país que precisa de investimento em saneamento básico, investimento em infraestrutura, em ferrovias, em rodovias, tudo isso em melhoria das condições de vida da população e não será feito pela iniciativa privada. Desculpe, o panorama internacional mostra que só vem ao Brasil alguém que compra uma estatal na Bacia das Almas, que tem quase sempre o monopólio daquele setor, ou então não vem. Esse é um processo que vai ser muito difícil e que um eventual governo progressista precisará de ter mais base no Congresso Nacional e precisa ter a articulação da sociedade civil. Esse é um ponto fundamental. As mudanças necessárias podem ser cerceadas por essa conjugação de poder judiciário, de poder legislativo, se você estiver muito minoritário, e mídia hegemônica trabalhando contra qualquer processo de mudança. Por isso, eu acho que é fundamental que a gente pense o ano de 2022 a partir de agora. É preciso que o novo governo saiba que base ele tem que atender. A base da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros, do pequeno agricultor, da base da classe média, que precisa ter um alento em meio a todo esse processo que vem acontecendo nos últimos 5 anos. Mas o jogo de 2023, primeiro, é garantir que haja eleições e haja processo democrático. E segundo, é saber que mudanças terão que ser feitas. E não se sabe se a sociedade civil, se os partidos progressistas terão esta força para mudar um jogo que vem sendo pesado nos últimos 5 anos a favor do grande capital. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço muito a sua participação aqui no canal. Nós voltamos durante a semana com outros vídeos sobre a atualidade brasileira.